Alguém precisa urgentemente internar o cidadão conhecido como Jurandir Gouveia. Fala, botecada! Por que eu tô feliz? O vídeo hoje é uma merda. Bom, pra quem não sabe, aqui no Boteco tinha lives, né, semanalmente aí, bem bacanas, né, bem legais. E em uma dessas lives ali, né, uma rapaziada pediu pra eu ver um vídeo de um tal de Jurandir Gouveia, né, que é uma figurinha que eu tô conhecido já há muito tempo desse cara, né mesmo? Mas eu esqueci que ele existia. E meu público pediu pra eu ver um vídeo desse maluco, cara. Pra você ver como meu público é uma delícia, né, cara? Eu adoro esse público lindo que eu construí nesse boteco aqui, né? Ô, seu Arnaldo, pô, tá de parabéns, caralho. A freguesia aqui tá linda. Inacreditável. Pediram pra eu ver o vídeo desse abençoado por Deus. Então é isso. Quando acabava o conteúdo da live, o pessoal, como uma forma até de me punir, eu acho, não é possível que isso seja uma relação que não seja de extremo ódio com a minha pessoa. E ela me mandava a porra de um vídeo do Jurandir Gouveia pra eu reagir. E eu, ó, quem se fudia era eu. Então, desde então, já virou uma figura conhecida aqui no canal, né? O Jurandir Gouveia, né? Não preciso falar muito sobre ele, né? Eu acho que o Jurandir Gouveia, ele é interessante. É um caso psicológico, é um caso sociológico a gente analisar o caso do Jurandir Gouveia, porque é o seguinte. O Jurandir Gouveia, ele fala tanta merda, o Jurandir Gouveia fala tanta bosta, ele fala tanta ignorância, tanto senso comum e, sobretudo, tanta desinformação e mentira que, cara, não tem nem por que justificar, não tem nem como provar que o que ele tá falando é mentira, é bosta. Porque qualquer pessoa com o mínimo de senso ouve aquilo e fala, mano, esse cara tá louco. Sabe, então é uma coisa tão absurda que nem o cara sair dali e falar, pô, o céu tá vermelho. O céu não tá vermelho, mas como é que você vai botar na cabeça desse cara que o céu não tá vermelho? Ele tá louco já. Recentemente, né, eu reagi a um vídeo do Jurandir Gouveia no Boteco e no final do vídeo ele fazia, né, um teaser ali, né? Porra, eu vou expor a Ancine, né? Eu vou botar quentinho no cozinho da Ancine pra ela, ó, toma, toma, toma. Aí ele postou então, no dia prometido, esse vídeo aqui, né? Você pagou 7 bilhões por filmes que ninguém viu. E ele soltou esse vídeo aqui com essa thumb asquerosa, né? Que na capa tem a Fernanda Torres, né? Um exposed na frente, um monte de recorte de jornal. Esse título por si só já é assustador, né? Já é tenebroso. Mas o mais engraçado é que no cantinho da thumb tem uma foto de uma figura aqui, né? Que é odiada por todos, mas eu creio que deve ser, né? Um ídolo, né? Do Jurandir Gouveia, que é o Bolsonaro, né? E, cara, eu sabia que esse vídeo ia ter um conteúdo assustador, sabe? Mas eu ouvi tanta merda de escanteio sobre esse vídeo que eu pensei, mano, acho que acabou, sabe, a tolerância. A gente não tem mais que tolerar o Jurandir Gouveia, não. E eu tô cansado, cara, sabe? Eu tô cansado de só coexistir com o Jurandir e ignorar ele, mano. Eu acho que a gente não tem que ignorar esse tipo de gente que fala esse monte de merda. Eu acho que a gente tem que analisar o que fala e expor a merda que essa pessoa fala. Por mais que eu seja desse tamanhozinho aqui, o Jurandir Gouveia ser desse tamanhão aqui, duas pessoas no mínimo vão me ouvir, né? Que é eu e minha mãe. Porque já deu já de deixar por isso mesmo. Acho que a gente não tem que só ignorar, não. Esse cara aqui tá fazendo um desserviço muito grande, sabe? Sabe os comentários desse vídeo aqui pra você ver? Os comentários é cada atrocidade que beira coisas que eu não vou nem falar o que beira, tá? Eu não vou nem falar o que beira os comentários do vídeo do Jurandir Gouveia, porque eu não tenho dinheiro para arcar com o processo, tá? Então vamos aqui reagir a esta pepita de bosta. Let's go. Não tem nada que o poder público, né, tem que se meter em fazer filme. O cara já começou como? Já começou botando já. Caralho, velho. Essa fala do Bolsonaro, ela é interessante porque ela prova uma coisa que pra mim eu achei que fosse senso comum, né? A gente aprende isso na escola, pô, literalmente, né? Que uma forma de você alienar, né, um eleitorado, uma população, né? Inclusive foi o que o Bolsonaro fez, né, com o seu eleitorado, né, que é composto por evangélicos, protestantes, né, geralmente pessoas velhas e tal, que não tem muita informação. Bom, o que ele fez foi alienar, né? Uma forma de você alienar a população é você tirar dela a cultura e a produção artística, né, que são duas ferramentas de diálogo político, de crítica política e de certa forma, assim, de protesto, às vezes, né? E você tira isso da população, pronto, tá aí, a sua população alienada. Vamos ver qual que é o contexto, né? Sem contexto, né? A gente pode inferir isso, mas vamos ver o contexto. A produção audiovisual brasileira vai receber um novo incentivo. Valores da ordem de 800, 900 milhões de reais. Temos cotas de gênero, temos cotas étnico-raciais. Como é que tem um cara
falando disso e ele nem sabe do que ele tá falando. Essa conta não recai sobre toda a sociedade brasileira. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. A produção Cara, o Bolsonaro é muito herói, né, velho? O Bolsonaro é o maior herói do mundo, ele extinguiu a Ancine. fica refém, então, desse recurso. Um monte de filme que ninguém quer assistir, um monte de filme, um monte de série feito só pra um grupinho de militante ideológico. Lula voltou e com ele o cinema vai voltar. Olha as referências que o Jurandir Gouveia traz, né, pra reforçar a ideia dele e contrariar aquilo que ele tá criticando, né? Kim Kataguiri, Bolsonaro. Vai colocar quem mais? Mussolini? Aí o Kim Kataguiri chega, um monte de filme que não quer ver. Se o Kim Kataguiri viu mais de 10 filmes na vida inteira dele, mano, eu mudo meu nome pra Stephanie. Novos investimentos no valor de 1,6 bilhão. É muito dinheiro. E fazer um filme com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, né? Fato observado positivo. Eu preciso que você veja esse relatório. Este é o valor total que o governo investiu no auto. Papo reto? Ai, caralho! Ó, para de mandar mensagem, porra! Papo reto, eu vou ter que acelerar o vídeo, mano. Sem condição. Não é nem porque meu cérebro tá corroído, não. É porque se eu ver ele na velocidade normal, vai corroer meu cérebro. Audiovisual brasileiro em 2023. Foram 2 bilhões e 400 milhões de reais. Nesse mesmo ano, tivemos 161 filmes brasileiros lançados e exibidos no cinema, que foram... E você viu quantos, Jurandir Gouveia? Se você viu um, eu dou a minha bunda. Feitos com investimentos dos anos anteriores. Eu sei, você provavelmente não assistiu quase nenhum desses filmes. Obras como Três Tigres Tristes, que captou 873 mil reais de dinheiro público e teve uma bilheteria de 7.400, de acordo com este relatório da Ancine. Ô Jurandir, é claro que a bilheteria do filme foi pouca. Em quais salas de cinema esse filme passou? Sendo que a gente não tem nenhuma regulamentação de salas de cinema. A gente vai no UCI agora, no Cinépolis, no Cinemark. Tem algum filme brasileiro lá, além do Ainda Estou Aqui? Porra, o Ainda Estou Aqui estaria nas salas de cinema se não fosse uma mínima articulação de cotas de tela no cinema? Porra, é muito covarde e é muito desonesto você vir falar que o filme teve uma bilheteria fracassada, sendo que o filme não passou em porra nenhuma de cinema. Você, Jurandir Gouveia, é um desses que contribui pra isso, tá? Essa cultura de importação de cultura americana pro Brasil, enquanto a gente não conhece a nossa própria cultura, e não só não conhece, assim como você, não conhece, e não porque não tem acesso, é porque você é canalha. Você não conhece porque você não tem interesse, tá tudo bem. Mas você não conhece, não tem interesse, e fica aí falando que é uma merda, com base em vozes da sua cabeça, com base em preconceito. Mas assim, preconceito é uma característica muito grande da sua ideologia, da sua linha de pensamento político, né, Jurandir? Então, o filme A Porta ao Lado, que captou 854 mil reais, depois 2 milhões e 300 mil, e ainda mais 1 milhão e 200 mil, e outros 200 mil reais, e que conseguiu uma bilheteria de 38 mil reais. Eu sei, a conta não fecha, mas fica ainda pior, porque o cinema brasileiro... A conta não fecha? Que conta que tem que fechar, Jurandir? Se tornou uma máquina de pulverizar dinheiro mesmo sem trazer nenhum lucro. Uma máquina que faz com que você sustente o sonho de alguns cineastas sem receber nada, ou quase nada em troca. Pronto, foi assistir Star Wars. O que eu ganhei em troca? O cinema, ele não tem que ter uma lógica de troca, não, meu nobre. Tem um filme ali, eu vou assistir, tá ligado? O lucro do filme não tem que reverter na minha vida, tá ligado? O lucro que o filme adquire não tem que voltar, de certa forma, pra mim. Isso aqui não é cashback, não, meu nobre. Não é Uber Premium que tu assina e tu faz umas 3 corridas e ganha uma corrida de graça, tá ligado? Não é isso, cinema. Eu não tô entendendo o que tu quer. Por que no Brasil você cobra que exista uma troca, que exista uma recompensa financeira, e de um filme americano você não cobra? Ah, vai pra merda, Jurandir Gouveia. Como alguém que trabalha com cinema, que fala de cinema e que ama o cinema brasileiro, eu vou nesse vídeo expor um dos esquemas... Amo o cinema brasileiro, o seu cu. Jurandir Gouveia, você ama o cinema brasileiro, o caralho, tá? Você ama tanto que você não conhece, né? Você ama tanto que não conhece, e o pouco que conhece você odeia. Porque você junta, você se mobiliza em todos os lugares que você vai, né? No Brasil Paralelo, né? Que você foi ali fazer aquele seu podcast lá com aqueles camaradas, né? Do Brasil Paralerdos, né? Você ama tanto que sempre que você pode boicotar, criar uma imagem mentirosa, mover pessoas a pensarem como você dessa forma preconceituosa, ignorante e sem informação, você vai lá e faz. Mais absurdos do nosso país. Um esquema que, por um lado, alimenta muitos cineastas que tratam o cinema brasileiro e a Ancine como uma bolsa artista para realizar seus sonhos e projetos pessoais sem jamais se importarem com bilheteria. E, por outro, frustra profissionais da área do audiovisual que desejam, de verdade, fazer cinema para que as pessoas assistam. Mas para tudo isso também existe uma solução. E você pode ajudar. Jurandir, vamos lá. Eu tenho certeza que não existe e nunca existiu uma pessoa que quer fazer um filme para ninguém ver. Tá bom? Então, porque o meu projeto ele não é mercadológico, porque meu projeto não obedece uma lógica de mercado, no seu caso, eu tenho certeza que você quer dizer, não obedece uma lógica americana de mercado,
né? Eu não quero que esse filme seja visto, não quero lucrar, eu não quero que esse filme seja um sucesso de bilheteria, eu quero que esse filme se torne uma peça de um nicho, né? É isso que você quer dizer. Enquanto tem diretores mais profissionais, né? Aqui é uma questão, né? Pra você se tornar profissional, onde você tem que começar, né? Então, tipo assim, o que você quer dizer? A gente tem que só olhar pra aquele macaco velho que tá ali há muito tempo, tipo Meirelles, tipo Padilha, e esse cara que tem que ser financiado. Agora, o novo diretor, né? Não pode ter nenhum olhar pra si, né? Não pode ter nenhuma ajuda. Então, é esse diretor que segue uma lógica americana que tem que ser olhado, financiado. Por quê? Sendo que ele que tem recurso pra produzir, o diretor pequeno que não tem. Então, vamos lá, vou fazer meu filme aqui, rapaziada. E se alguém for assistir esse filme no cinema, eu vou mandar matar. E outra, Jurandir, você acha que o diretor, o filme dele não é um sucesso de bilheteria, assim como, né, Cidade de Deus, né, Tropa de Elite, que você adora falar, porque ele quis, ou é porque, justamente, né, a gente não tem incentivo e exibição desses filmes? A gente não tem a exibição, a gente não tem a possibilidade de exibir esse filme. Quando tem, em pouquíssimas salas de cinema, não é mesmo? E isso uma vez só, né? Isso uma vez, você vai lá, você consegue 5 salas de cinema pra postar seu filme, tá ligado? Tu consegue passar esse seu filme numa 5 salas de cinema, né? Uma no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, uma no Rio, uma em Fortaleza, que seja, né? Em uma em outro lugar. Esse filme vai passar por uma semana, depois disso ele nunca mais vai ser transmitido, nenhum streaming vai querer transmitir esse filme vai ficar perdido, né? Vai sobreviver de drive, né, no Twitter. A culpa é de quem, Jurandir? A culpa é de quem? Por isso é muito importante que você fique até o final desse vídeo, para você entender realmente o que está por trás de tudo isso. Ok, para você entender como isso funciona e qual a solução para isso, porque ela existe, apesar de ninguém estar interessado em falar sobre isso, primeiro você precisa entender como funciona o financiamento público de um filme. O cinema brasileiro já produziu alguns dos melhores filmes da história. A gente teve filmes maravilhosos como Tropa de Elite, Alto da Compadecida, o primeiro, só para deixar claro, Cidade de Deus e muitos outros filmes brasileiros que eu... Caralho. É isso aqui, esse é o repertório do Jurandir Gouveia. Conhece pra caralho, hein, paizão? Não, e sim, claro, a gente tem uma história muito forte que ele provavelmente desconhece, né? De cinema de chanchada, pornô chanchada, cinema marginal, cinema novo, né? Mas eu não vou nem trazer isso pra súmula, né? Já que o Jurandir Gouveia é um cara que ele só consumiu um recorte, esse recorte ele não conhece. Que é o cinema da retomada e pós-retomada. Que tem muita coisa boa sendo produzida hoje, tá ligado? Ano passado, esse ano acabou de começar, já tem filme, né? O Malu. Vamos falar de retomada e pré-retomada, tem muito filme bom. Inclusive tem até filme da porra do José do Caixão, do Mojica, né? Ele não conhece. Então se a gente for pelo recorte dele, ele tá errado. Porque ele prova que ele desconhece no seu próprio recorte, que é deste tamanho aqui. É um recorte curto, de 15 anos no máximo. Ele não conhece. Que eu considero excelentes obras que realmente merecem nossa atenção. E agora nós estamos prestes a ganhar o Oscar, ao menos essa é a nossa torcida, mas toda a indústria cinematográfica do mundo é... E o Oscar significa o quê? Porra nenhuma. Baseada em exceção. Então, para cada Tropa de Elite que a gente consegue fazer, a gente precisa fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. Porra. Tomara então que nunca mais produza um filme. Porque se a gente for ter um outro Tropa de Elite, meu amigo, é melhor fechar a porta da Ancine mesmo. E tudo bem, ser excelente é uma questão de exceção. O problema é quem paga pelos fracassos. Que nesse caso é você. Vamos lá. Eu não pago não, paizão. Você paga aí, o problema é seu. Existem 4 formas de você financiar um filme no Brasil. As 2 últimas eu vou deixar pro final do vídeo porque elas vão realmente explodir sua cabeça. Ô, Jurandir Gouveia, quem vai fazer eu explodir minha cabeça é você com esse vídeo merda! E você vai ver que existe uma solução pro audiovisual brasileiro. A primeira forma é o chamado fomento direto. Você quer fazer um filme, então você participa de um edital, cumpre os requisitos, e daqui a pouco eu vou falar como que esses requisitos são absurdos, e ganha esse dinheiro que o Estado dá pra fazer filmes. Eu sei, quando eu digo Estado, você sabe muito bem que o Estado, o governo, não tem dinheiro. O dinheiro é seu, o dinheiro é meu. São os nossos impostos, tributos. Que visãozinha de liberal chata pra caralho, né, velho? Ai, isso aqui é eu que pago, hein? Isso aqui é eu que pago, não sei o que lá. Ai, não, eu não quero financiar o show da Anitta. Caralho, vai coçar o seu saco e cheirar, tá ligado? O nosso suor, que é colocado para o governo para que ele sabiamente possa gerir e destinar esses fundos da melhor maneira. Mas de onde vem o dinheiro para tudo isso? Eu quero que você conheça a FSA, o Fundo Setorial Audiovisual. Ele foi criado pelo governo Lula em 2006. O que o Fundo Setorial Meu presidente faz é definir de onde virão os recursos para que o cineasta aqui possa fazer sua grande obra de arte. E a maior parte do dinheiro do Fundo Setorial vem do Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Pelo amor de Deus, né, gente? Antes que venham os fãs imbecis do Jurandir Gouveia, eu não sou petista. Ó, Lula, boladão contigo, meu nobre. Nós não fecha. Agora, votaria de novo só pra não eleger o Bolsonaro.
Cinematográfica Nacional. E de onde vem o dinheiro da Condecine para colocar no fundo setorial e para destinar para o cineasta? Basicamente, do nosso bolso. É claro, alguns vão dizer que na verdade não é do nosso bolso, mas no final das contas sempre sai do nosso bolso. Quem paga a Condecine principalmente são as empresas de telecomunicações. Vivo, TIM, Claro, Oi, etc. É daqui que sai a maior parte do valor todos os anos. Essas empresas de telecomunicação são responsáveis por uma média de 600 milhões de reais todos os anos. Obviamente essas empresas repassam esse custo para a sua conta de telefone. Outra fonte da Condecine são distribuidores brasileiros que querem lançar filmes estrangeiros no... Paizão, faz o seguinte. Pega o teu telefone, tá ligado? Tu tira o chip, joga fora e nunca mais compra outro. Aí tu não vai estar pagando nenhum filme merda, né mesmo? Ou você pode fazer a outra alternativa e começar a consumir. Já que você tá pagando, consome, né, paizão? Pô, não é possível que você vai ver 100 filmes no ano e esses 100 filmes vão ser ruins. Aí é de duas uma, paizão. Ou o teu coração é peludo, ou tu dê cinema. No Brasil. Se uma distribuidora nacional quiser lançar Barbie nos cinemas brasileiros, ela precisa pagar com esse título a Ancine para registrar esse filme no país. Filmes publicitários, aqueles reclames de 30 segundos que são passados na TV, também pagam com Condecine. E também remessas ao exterior referentes à exploração de obras audiovisuais estrangeiras no Brasil. Ou seja, se a Globo quiser comprar os direitos de Barbie para exibir na tela quente, ela precisa pagar a Warner Bros. E sobre essa remessa de dinheiro ao exterior incide a Condecine remessa. O governo está basicamente dizendo o seguinte: se você quer assistir Barbie para ver o Ryan Gosling sendo emasculado pela Margot Robbie, você precisa pagar uma taxa para conseguir ter acesso a esse filme que foi feito em outro país. E antes que você diga... Pois é, ele reclama porque é Barbie. Se a tela quente fosse transmitir Duna, ele tava aí, ó. Toma, ó o Duna, ó o Duna. Não tô entendendo a parada. Ah, tá vendo? O próprio sistema se autoalimenta. Essas empresas, na verdade, é que estão sustentando o audiovisual brasileiro. São as empresas de comunicação. Lembre-se que essas empresas, elas não estão nesse jogo para ficar fazendo caridade com o cinema brasileiro. Toda vez que essas empresas recebem uma taxação, elas repassam para o público. Principalmente quando essas empresas estão listadas na Bolsa de Valores, elas têm um compromisso com os seus acionistas. E elas têm que aumentar a margem de lucro para os seus acionistas. Então, qualquer taxa, qualquer tributo que for colocado sobre elas, vai sim ser repassado para você. Não sei se você se lembra, mas no ano passado, o governo brasileiro tentou passar uma lei que também ia colocar Condecine sobre streamings, Netflix e também sobre o YouTube. Felizmente, essa proposta não foi passada, ela foi votada, não teve a quantidade de votos suficientes e foi finalizada. A segunda forma de você usar dinheiro público para financiar um filme é através de leis de incentivo. E para isso você tem, por exemplo, a lei do audiovisual, que ela permite que pessoas físicas e jurídicas, ou seja, você, possa abater do seu imposto de renda o valor que você investir na produção de um filme. Então, basicamente, você pega esse dinheiro que já ia ser destinado para o governo e você redireciona ele para um filme específico e assim você consegue abater esse valor do seu imposto de renda. Não sai do seu bolso, mas, na verdade, sai de contribuições que você daria para o governo. E você pode estar falando, Jurandir, você ainda não falou da Lei Rouanet. Esquece Lei Rouanet. Lei Rouanet não é viável para o audiovisual. Ela é utilizada mais para peças teatrais, shows musicais, eventos artísticos, programações artísticas. Para o audiovisual, ela não é aplicável. Pelo menos ele não cometeu aqui, né, o crime capital, né? A grande falácia da Lei Rouanet, né, da direita, que muita gente fala, mas ninguém sabe como é que funciona a Lei Rouanet. E agora você vai entender como que essa é uma máquina destinada a produzir em escala centenas de filmes que ninguém assiste. É muito aquela ideia de você achar que você é o protagonista do mundo, sabe? Tipo, se eu não conheço é porque ninguém conhece. Sendo que, na verdade, é só você, paizão, que tá com o cu lambuzado de ignorância e tá achando que tá todo mundo também. Caralho, velho. Segurou muitos dos investimentos durante o seu governo e agora o Lula tá liberando tudo. Em 2023, o último ano dos relatórios disponíveis na... O Lula tá o quê? Dos investimentos durante o seu governo e agora o Lula tá liberando tudo. Libera lá sozinho, paizão. Em 2023, o último ano dos relatórios disponíveis na data dessa gravação, a Ancine investiu 2.346 bilhões de reais. Cara, esse papinho de economista do caralho, Jurandir Gouveia, o mundo não é só sobre dinheiro, caralho, isso é... Caralho, se for o vídeo inteiro sobre isso, eu vou me matar, cara, eu não aguento mais. Oi, mas o dinheiro, o filme tá produzindo isso, tá arrecadando isso, não sei o que lá. Somando investimentos diretos pelo fundo setorial e indiretos por renúncia de receitas. Mas no total, em 2023, o cinema nacional arrecadou apenas 66 bilhões de reais em bilheteria. Mas ele gastou mais de 2 bilhões de reais na produção das próximas obras que ele vai fazer. É um gasto 31 vezes maior do que o que ele está conseguindo arrecadar. A conta simplesmente não fecha. E claro, novamente, na cabeça de alguns, eles querem dizer que a conta fecha sim, porque ela fecha através da arrecadação que a Ancine faz com a Condecine, com as empresas de comunicação. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte... Conheça o Smart Track Ultra. Esse é um modelo que não se autossustenta. O nosso cinema não se paga. Não existe... E tem que pagar quem, paizão? Quem tem que pagar? Acho que o Jurandir, como consumidor de arte, ele é um bom administrador, né?
Ele é um bom empresário, né? Como consumidor de arte, né? Bom assim, né, com suas ressalvas também. Público suficiente para os bilhões que estão sendo investidos no cinema. Melhor dizendo, existe público suficiente, mas ele não está disposto a assistir o tipo de filme que a gente está produzindo. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico mostra a bilheteria do cinema nacional desde 1995. Existem 5 momentos em que o cinema nacional teve público excepcional, e isso mostra que havia uma tendência de crescimento no cinema. Mas olha só por que aqui isso aconteceu. Em 2003, 127 milhões de reais de bilheteria foram apenas dos 10 primeiros filmes. E você provavelmente ouviu falar de vários deles, entre eles a gente tem excelentes filmes, inclusive o melhor filme da Sandy Júnior, o Aquária, mas a gente fala disso outro dia. Já em 2010 a gente teve o fenômeno do Tropa de Elite 2, que sozinho arrecadou 103 milhões de reais. Mas a grande surpresa... Eba! Ascensão da extrema-direita! Acontece a partir de 2013, 2016 e 2019. Foi o auge do cinema brasileiro em termos de bilheteria. E tudo isso por causa de um cara, Paulo Gustavo, e sua trilogia Minha Mãe é uma Peça. Paulo Gustavo sozinho com seus filmes bateu recordes e financiou boa parte do cinema nacional. E apesar de não ser o meu tipo de humor, eu reconheço a capacidade que esse cara tinha de gerar bilheteria. Pra você ter uma ideia, só no filme... É, porque o que importa no cinema é gerar bilheteria. Se o filme é bom, se o filme é ruim, se eu vi, isso pouco importa. Porque o cinema, na verdade, é uma grande ciência exata. O cinema, na verdade, é um grande negócio, não é mesmo? O que importa é se o filme gerou dinheiro. Ou seja, paizão, o filme da Tchecoslováquia, de animação, né, da época da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, esse filme não vale nada. Aquele filme de animação da Hungria, com a porra de um cervo, esse filme é uma porcaria. O que é bom de verdade é o quê? Cara, é o Star Wars 7. Esse filme é bom. Por quê? Porque ele arrecadou uma bilheteria assustadora. Esse filme é bom. O filme, o que determina se o filme é bom é quanto ele arrecadou de dinheiro. Porra, e se isso não é feito mamada, eu tô ficando louco. Onde ele tem papel de destaque, Paulo Gustavo conseguiu quase 500 milhões, meio bilhão de reais. E eu não tô nem falando mal dos filmes do Paulo Gustavo, tá? Porque eu não vi. Tá vendo? Pô, se eu não vi, eu não vou falar mal. Tá ligado? Porque eu tenho o quê? Honestidade. Eu não vi. Na verdade, eu vi o Minha Mãe é uma Peça com a minha mãe. É bom. Os outros eu não vi. Não vou opinar sobre os filmes em si. Mas, mas quando eu falo de qualidade, é porque o que o Jurandir Gouveia falou, tá ligado? Em bilheteria. Minha Mãe é uma Peça 3, que foi lançada em 2019, foi o segundo filme mais visto daquele ano no cinema. Só ficou atrás do Rei Leão. Ele ficou à frente de Coringa, Capitã Marvel, Toy Story, Homem-Aranha Longe de Casa e até do live action do Aladdin. Infelizmente, como vocês sabem, em 2021, Paulo Gustavo morreu em decorrência de complicações do Covid e, com isso, uma parte do cinema... Deus o tenha. Né? Morreu aí em decorrência da negligência do nosso presidente, né? Se nosso presidente fosse um pouquinho mais humano, o Paulo estava vivo aí hoje, né? Nacional morreu com ele também, porque esse cara sozinho estava financiando boa parte do cinema nacional. Paulo Gustavo não estava fazendo filmes que tiravam o dinheiro do governo, ele estava circulando a economia. Seus filmes geravam emprego, geravam economia. Filmes deveriam existir para serem assistidos pela população, principalmente... É que tá, você não assiste os filmes e você critica, cara. Sim, os filmes foram feitos para assistir, então você, Jurandir Gouveia, sente a sua bunda nessa cadeira aí e vai assistir. Ó, tem Maluco, lançou esse ano, tá? Ano passado a gente teve Grace, a gente teve Motel Destino, né? Isso eu tô falando de filmes grandes, que passaram no cinema, tá ligado? Se a gente for falar de filmes independentes, paizão, senta e assiste, porra. Quando o contribuinte, a população, é quem tá pagando. Ah, sem contar que a gente não tem incentivo nenhum, né, pra exibição. Eu já falei novamente aqui. Cara, como é que tu quer que o filme seja visto? Sendo que ele não é exposto, cara. Você acha que isso é um problema do filme ou é um problema da organização? Você acha qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é o filme ou é o UCI? Com 8 salas por Divertidamente. O Cinemark com 9 salas por Divertidamente. E, tipo, uma pra onde estou aqui. Se é que tinha, né? O CI com 5 salas pra Meu Voto Favorito 3. E nenhuma pra um filme brasileiro que tinha lançado. O cinema inteiro, 12 salas inteiras, todas as salas do cinema para Vingadores. O problema é de quem, paizão? Pagando por esse filme. Vamos comparar, por um momento, o cineasta brasileiro com um músico. Agora, todos nós sabemos que a grande validação para um músico é saber que existe público para que possa assisti-lo, ouvir suas músicas, ir num show. O sonho de todo grande músico é cantar num estádio lotado. Agora, imagine por um instante que o cineasta é um músico e que
O Ministério da Cultura, você descobriu, gastou 7,5 milhões de reais para que uma pessoa específica, o seu vizinho, que você sabe que não sabe cantar nada, mas o seu vizinho tem o sonho de ser um cantor. E o Ministério da Cultura investiu 7,5 milhões de reais para ele produzir um single, uma única música. E então reservou um estádio para que ele pudesse se apresentar. E ele entrou no estádio, gastou aquela fortuna para colocar todos aqueles aparelhos de som maravilhosos, e então ele cantou no estádio para uma plateia de 5 pessoas. Isso é absurdo, mas... Caralho, mas ele tirou essa hipótese do cu dele, né? Caralho. E, paizão, por que meu vizinho conseguiu e eu não? Será que é porque ele é incompetente e aí a lei favorece, né? Esses projetos favorecem quem é incompetente, ou é porque eu sou um banana e não fui atrás? Pô, não tá entendendo, cara. Pô, meu vizinho e eu, a gente tá no pé de igualdade. Por que ele consegue ou não? Será que o problema tá em tudo que gira em torno disso, ou o problema tá em mim? Essa sua hipótese de burra, de não fazer o menor sentido, você tirou da bunda, né? É algo assim que a gente tá fazendo com o cinema. A gente tá investindo milhões de reais, que a gente já... Ah, mas aí a Ancine, o Ministério da Cultura vai lá, gasta 7 bilhões pra um filme que ninguém vai ver. É claro que ninguém vai ver, esse filme não passou em lugar nenhum. Vai ver que, na verdade, nem são o suficiente, que isso tá muito errado, mas a gente tá gastando milhões de reais com pequenos filmes que ninguém vai assistir, com obras que são sonhos pessoais da pessoa que sempre quis ser um cineasta, mas que não sabe atrair público pro seu filme, que não tá fazendo um filme para as pessoas assistirem, tá fazendo um filme simplesmente para saciar sua vontade. Tudo bem, você pode dizer, ah, mas meu vizinho tem o sonho de ser um músico, e você pode ter o sonho de ser... Então o cinema tem que ser completamente baseado no mercado, né? A gente não tem que ter a produção criativa, a gente não tem que ter a idealização genuína por trás, a gente não tem que, né, ter o filme como a nossa extensão do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente idealizou. O filme tem que acatar o mercado, né? Então, pô, hoje em dia, eu tenho que ignorar completamente o meu filme, que eu, por exemplo, tenho vontade de fazer um filme sobre um romance de um cara com uma moça que trabalha na rodoviária. Eu tenho que ignorar esse sonho e tenho que fazer um filme de herói. Talvez você não tenha competência para ser um músico, talvez você tenha. E se você é um bom músico, você vai conseguir atrair milhões de pessoas para assistir você. Só o ingresso que essas pessoas vão pagar vai ser o suficiente para custear esse financiamento que foi feito. E daí tá tudo legal. O cinema é só para alguns, né? Produzir cinema, a música também, é só para alguns. Com base no julgamento do Jurandir Gouveia, né? Do crivo do Jurandir Gouveia, né? E o Meirelles nasceu fazendo filme, né? O problema é que se você tem um sonho, você não consegue trazer gente suficiente atrás desse seu sonho, então quem deveria investir nisso deveria ser você mesmo. Porra! Caralho! Agora resolveu. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Tem que fazer um filme todo bom, bem feito, né? Esse bem feito é foda, né? Mas eu digo bem feito assim pra tentar dialogar com o Jurandir Gouveia. Tem que fazer um filme bem feito com um orçamento de R$0, ou eu tenho que ser bilionário. Ou seja, se eu quero fazer um filme que não abrace os desejos mercadológicos de uma indústria americana no Brasil, eu tenho que pagar do meu bolso. Ô, Jurandir Gouveia, você mora no mesmo país que eu, cara? 14 milhões de pessoas no Brasil passando fome, o Brasil voltou pro mapa da fome, né? A gente tem ali, né, um salário mínimo que não garante nenhum aluguel, né? E eu tenho que ter o dinheiro pra produzir meu próprio filme. O Jurandir Gouveia, sabe quanto custa pra fazer um filme? Vou dar um spoiler, tá? R$100 não paga nem um filme de câmera. R$1.000 mal paga um equipamento pra fazer esse filme, tá ligado? Jurandir Gouveia, o pessoal não sobra com dinheiro nem pra se vestir. O pessoal tem que escolher. Ou eu compro roupa, ou eu compro um gás. O pessoal tem que fazer dívida em cartão pra poder fazer compra no mercado, pra no próximo mês pagar o cartão e ter que gastar de novo do cartão pra fazer outra compra de mercado. E é esse tipo de gente que tem que pagar o próprio filme, né? Ah, mas eu entendi. Você não quer que essas pessoas façam filme, você quer que só os bilionários façam, né? Então o cinema, realmente, cinema é só pra alguns. E não eu, que não acredito no seu sonho e que não vou assistir ao seu sonho. E pera, deixa eu explicar uma coisa. Na democracia, você não vai escolher para onde o seu imposto vai. Ele vai beneficiar pessoas e projetos que não tem nada a ver com você. E tá tudo certo. A gente precisa de projetos, por exemplo, em favelas. Eu não moro na favela, mas quem tá lá na favela precisa receber assistência através desses projetos que são financiados com o meu imposto. E tá tudo certo. O problema é quando a gente gasta uma fortuna em um projeto pessoal que não tem nem destino, não tem nem público. A gente tá falando de filmes, como a gente viu, que tiveram 400 pessoas. Então vamos transmitir essas porra desses filmes, cara. Se o teu problema é que o teu dinheiro vai pra um filme que ninguém vê, vamos botar esse filme no cinema então, caralho. Pronto, resolveu. Todo mundo fica feliz. O diretor fica feliz, o diretor vai ganhar dinheiro, vai ter bilheteria, e você, Jurandir Gouveia, vai dormir com seu ego massageado, né? Porque é tudo sobre isso, tudo sobre o seu ego. Pessoas pra assistir 320. Tem coisa ali que foram vistas por 5 pessoas. Nem todo mundo que tava sequer fazendo o filme assistiu o filme. E muito... Pô, duvido que exista um filme
que foi visto por 5 pessoas. Muitos desses cineastas ficam fazendo discursos muito bonitos de defesa do pobre, de pessoas que se importam com a causa dos mais humildes, mas a verdade é que eles fazem filmes tão desconectados da realidade que o pobre não quer assistir. Na verdade, a gente não quer assistir muitos desses filmes nem mesmo de graça, porque se você tá... Conectado à realidade é o Vingadores, né? Que foi um sucesso de bilheteria aqui no Brasil, né? Isso é conectado à realidade. Fim de tirar o dinheiro da empregada doméstica, do pedreiro, do trabalhador, você tem que aprender a fazer filmes que também vão servir para que essas pessoas possam assistir e se entreter. Não apenas para uma elite que vai aplaudir o seu projeto e dizer parabéns, quão disruptivo você é. E a gente já vai... Não, elitista não é o teu pensamento, Jurandir Gouveia. Elitista é o cara que quer fazer um filme autoral. Esse é o elitismo, né? Esse é o filme que a elite vai ver. Mas tu falou que ninguém vê, ué. Entender um pouco mais profundamente quão complexo é esse problema e também a solução para ele, que, como eu falei, ela existe. Mas você com certeza está preocupado sobre como que o governo está gastando o seu dinheiro, investindo isso, protegendo ou não. Mas eu também quero falar nesse momento sobre como você tem preocupação com o seu dinheiro. Não, hein, paizão? Mas o seu dinheiro individual. E por isso eu recomendo que você use a NordVPN. Tem medo de ouvir a resposta. Por que é que brasileiro não gosta de assistir filme brasileiro? Jurandir, você é a voz do povo, Jurandir. Vai lá e fale. Por que eu não quero ver filme brasileiro? Por que, Jurandir? Por que o governo investe bilhões de reais para fazer filmes que ninguém assiste e qual a solução para isso? Vamos lá. Existem vários problemas que estão relacionados a isso, mas eu vou resumir em 3. Primeiro é uma questão de gênero, segundo de qualidade e terceiro de dinheiro, que acaba influenciando esses outros também. Vamos começar com gênero. A maior parte dos filmes brasileiros que são feitos são filmes de drama e de comédia. E aqueles que... Eu acho que isso no mundo inteiro, né, Jurandir Gouveia? Sabe? Eu acho que no mundo inteiro, os gêneros que mais são produzidos é drama e comédia. O Brasil é o único país que produz majoritariamente drama e comédia. Não é como se isso fosse uma questão histórica, né? Desde a origem do teatro na Grécia Antiga, né? Com os 2 grandes gêneros, né? Que é o drama e a comédia, né? Jurandir Gouveia fala tanto de cinema de gênero, é que o Brasil não produz filme de gênero. Não, paizão. Vamos falar de gênero, então? Terror. Se a gente pegar na história, a gente teve o quê? Mojica, Jangarré, né? A gente tem hoje em dia Rodrigo Aragão, Juliana Rojas, Marco Dutra, né? Mas não, né? O Brasil não produz terror. Não é porque eu não vi, porque não produz. Sucesso normalmente são filmes de comédia. O brasileiro nem sequer tenta fazer, muito raras vezes tenta fazer filmes de aventura, ação, suspense, animação, terror. Para você ter uma ideia, terror é um gênero tão barato de ser feito e consegue ter resultados muito expressivos. Mas realmente, o Jurandir Gouveia. Tamo aí, né, meu nobre? Caralho. O filme bom mesmo é da Argentina, né? Mal que nos habita. Esse filme é bom, né? Caralho. O único filme que eu conheço da Argentina é melhor que o cinema brasileiro inteiro que eu não conheço. Porque existe uma base muito forte de pessoas que... Se nesse vídeo ele falar... tô falando aqui, tô fazendo uma profecia. Se nesse vídeo aqui o Jurandir Gouveia falar de O Mal que Nos Habita, eu vou me matar amanhã às 3 da tarde. Um exemplo que você pode pegar é o filme argentino O Mal que Nos Habita, que foi lançado no ano passado, foi sucesso de bilheteria, inclusive no Brasil. Foi um filme que foi assistido por muita gente. Então, você tem todo um segmento de gêneros que nem sequer são explorados pelos cineastas brasileiros. A gente nem sequer está competindo com filmes como John Wick, Bad Boys, Divertidamente ou qualquer outro gênero que não seja comédia e drama. O segundo problema, ele tem a ver com a qualidade. E eu já tenho falado há muito tempo sobre isso. E quando a gente fala de qualidade, existem... Vamos fazer um exercício rápido aqui, Jurandir Gouveia? Exercício rápido, Jurandir Gouveia. Filmes indicados no Oscar. Quantos deles que não são de drama e comédia? 2. Tem 2 tipos de qualidade. Uma o Brasil tem de sobra, a outra o Brasil ainda... E olha que o Oscar é uma premiação americana, tá? E mesmo na premiação americana, a grande maioria é drama e comédia. É o fantasma da máscara que chora e da máscara que ri do teatro grego. A qualidade que o Brasil tem de sobra é a qualidade técnica. A gente tem excelentes pessoas que sabem trabalhar com som, com câmera, com iluminação, fotografia, pessoas que sabem trabalhar muito bem cenário. A gente tem gente muito boa na parte técnica, edição, pós, correção de cor, tudo isso. Porém, quando a gente chega com uma qualidade de roteiro, de história, de tema, aí o Jurandir Gouveia só sabe falar de roteiro, puta que pariu! Jurandir Gouveia, o dia que você entender que o roteiro, não descredibilizando o roteiro, ele é uma etapa fundamental, mas o dia que você entender que o roteiro é a parte menos importante de um filme, eu acho que o teu cu, ele vai ficar do avesso. Cai todo vídeo de Jurandir Gouveia. Vai no Brasil Paralelo,
Ai, roteiro. Ai, não sei o que, roteiro. Vai em tal lugar, Manual do Mundo Moderno. Roteiro. Vídeo do Jurandir Gouveia. Ai, roteiro. O Jurandir Gouveia, vai tomar no seu cu. O bicho pega. Porque muitos dos nossos filmes não ressoam com o nosso público. Várias coisas que causam isso. Uma delas apenas, está relacionado com uma palavra. E eu sei que eu vou ser apedrejado por isso. Cotas. Eu falei para você que os editais são um problema à parte quando a gente vai ter o financiamento público para filmes no Brasil. E quando você vai para os editais, você vê que os requisitos que eles pedem para poder fazer o filme muitas vezes são incompatíveis com o desejo de que esse filme tenha sucesso. Vamos pegar, por exemplo, a chamada pública do Fundo Setorial de 2024. Nessa chamada específica, foram 160 milhões de reais disponibilizados para a produção de filmes. Agora veja quais foram os critérios. No mínimo, 40% dos recursos para projetos apresentados por proponentes sediados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Depois, 20% desses recursos para quem está no Sul e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Entendeu que é todo mundo, menos São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é sair do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Você já vai ver por que isso é um problema. 50% dos recursos para projetos com mulheres cis ou pessoas trans desempenhando as funções de roteiro, direção ou produção. E no mínimo 25% dos recursos para projetos apresentados por empresas vocacionadas, proponentes que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Tem dois grandes problemas aqui. O primeiro é a tentativa de regionalização. E eu entendo, o Brasil é um país continental. A gente tem uma cultura diversa, a cultura do Norte, por onde eu vivi durante um tempo, no Pará, é uma cultura completamente única, peculiar, linda, maravilhosa, que deve ser explorada. Tem a cultura do Nordeste, tem a cultura do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Ok. Mas o que não faz sentido é a gente dizer que 60% do nosso orçamento tem que ir para qualquer lugar que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. Caralho, velho. É de uma hegemonia tremenda esse pensamento do Jurandir Gouveia, cara. É, Jurandir, porque as pessoas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste têm as mesmas oportunidades que as pessoas do Sudeste, né? Do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tem as mesmas oportunidades. O cara lá do cu do Goiás tem os mesmos recursos, as mesmas condições, o acesso às mesmas coisas que o cara que mora em São Paulo, capital. Aí ele vai reclamar, não, mas por que diferencia? Por que tem cota para mulheres, para pessoas trans? Como é que você quer botar em pé de igualdade uma pessoa que sofre preconceito, que sofre violência, mas que não sofre, Jurandir? Caralho, se você não quer que pessoas trans façam filme, fala logo, pô! As maiores produtoras de cinema do Brasil estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Na verdade, eles raramente permitem que grandes produtoras, poderosas mesmo, captem recursos para fazer filmes grandes, grandiosos, porque a intenção é pulverizar isso em pequenos projetos. Agora, paizão, nasceu no Goiás? Ó, eu faço artes visuais. Eu tenho plano de seguir carreira no cinema. Na concepção, então na área eu quero seguir carreira no cinema. Fato é, né, que eu produzi alguns curtas-metragens, que são só trabalhos da faculdade, também não são grande coisa. Mas eu tenho vontade de fazer filme. Então, em um momento da minha vida, eu pretendo, né, tentar ali um edital, uma coisa do tipo, para conseguir um dinheiro, né, para conseguir fazer um filme. Mas agora, pelo fato de eu não ser de São Paulo, eu ser do Centro-Oeste, eu tenho tomado medo do meu cu. É isso que você quer que eu faça. Ou eu mudo pra São Paulo. Agora, vou dizer um negócio pra você. Pra você desejar que alguém vá pra São Paulo, tem que ser muito sádico, cara. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo morar em São Paulo, cara. Tem que viver, entre aspas, em São Paulo, porque ninguém vive lá. As pessoas sobrevivem em São Paulo, pra fazer meu filme, né? Projetos particulares para que a gente nunca tenha realmente um cinema forte. Então, a gente tem que entender que isso é o cinema forte de São Paulo e Rio. Os outros cinemas não podem ser fortes. Porque não são de São Paulo e Rio. O problema é porque nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é a referência de cinema mundial. Nos Estados Unidos, primeiro eles tiveram que construir uma Hollywood. Eles centralizaram todos os recursos de empenho de cinema em uma cidade. E eles colocaram ali a sede mundial do cinema. Você quer fazer cinema? Você tem que se mudar para Hollywood. Mas eu moro em Montana. Se muda para Hollywood e faz cinema lá. Mas eu quero falar de Montana. Se muda para Hollywood e consiga lá falar sobre Montana. É assim que funcionou e assim eles conseguiram concentrar. Caralho, velho. Entre fazer filme, realizar meu sonho, morar em São Paulo, eu prefiro me matar. Toda a mão de obra, todo o talento, todos os recursos para crescer de tal forma que hoje expandiu. Tem outros centros muito bons de cinema, você tem a Georgia, você tem a própria Nova York e outros polos regionais que foram surgindo de cinema, mas primeiro foi necessário centralizar. Agora, a gente já tem uma indústria de cinema fraca e a gente está querendo regionalizar. Fraca, né, Jurandir? Dividir o dinheiro e espalhar pelo Brasil. Isso não faz sentido nenhum. Primeiro, a gente deveria ter a nossa Hollywood brasileira. Outro problema. Vamos fazer. A Hollywood brasileira vai ser em São Paulo. Caralho. Vamos fazer. Vamos sim. Faz aí, paizão. Faz aí você.
identitárias. Isso é absurdo, porque o critério que é colocado não é que o filme deva ser bom, não é que o roteiro deva ser bom. É claro que existem outros critérios depois desses que vão ser aplicados em cada edital, que vão avaliar questão técnica, capacidade da produtora de fazer e tal, mas antes existem esses outros critérios que eu tô mostrando aqui, que são prioritários. Antes de mais nada, para você fazer um filme, conseguir ter mais chances de captar recurso, você tem que morar em uma dessas regiões e ser mulher, trans, preto, indígena ou deficiente, e aí você vai conseguir ter um valor reservado para sua produção, apesar de nenhum desses fatores estarem diretamente relacionados com a qualidade do que vai ser feito. De acordo com uma pesquisa feita pela... Porque uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa trans tem os mesmos acessos, né? As mesmas facilitações que uma pessoa branca cis, né? A mesma coisa, né? A mesma coisa, né? As mesmas oportunidades, né? Pô, a gente tá em 2025 e o pessoal ainda acha que cota é um luxo. Caralho, eu escolhi. Cara, é vantagem demais, né? É vantagem demais sofrer preconceito, é vantagem demais morar em um lugar que me possibilita ter menos acesso às coisas, né? Vantagem demais, caralho. Pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apenas 0,69% da população brasileira é trans. 0,69%. Mas existem editais que reservam 50% do seu orçamento para pessoas trans. Isso não faz absolutamente nenhum. Tinha que ser uma vaga para pessoas trans, né? Tinha que ser 1%, né? Vamos fazer o seguinte, já que eles são minoria, vamos pegar, juntar no lugar, vamos jogar fora. Vamos acabar. É minoria. A gente tem que atender a maioria, né, Jurandir Gouveia? Um sentido. Quer dizer que o trans do Acre tem mais chance de fazer um filme do que os produtores profissionais que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O que impede o trans do Acre de fazer um filme bom, né? Ele é categoricamente inferior. Então, o que nós temos é uma narrativa que está desconectada da maior parte do público e ninguém quer ver esses filmes que estão sendo feitos. Mas a qualidade ela também está diretamente associada com o terceiro fator, e é disso que eu quero falar, porque eu quero que você entenda como funciona a questão financeira. O dinheiro, todos os anos o governo distribui milhões, centenas de milhões de reais na produção de centenas de filmes. Isso é pulverizado, e com isso é impossível fazer um filme de qualidade. Você não consegue fazer um bom filme com 7 milhões e meio, 10 milhões, no máximo 12 milhões que você consegue de captação através de recursos do governo. Normalmente não passa de 7 milhões, você já vai ver que a média fica em 1,8 milhões. É impossível fazer um bom filme com esse valor. Para você ter uma ideia de comparação, vamos... Caralho, eu tô achando que era melhor ter ido comer vidro. Dessa questão financeira. Eu sei que muitos de vocês acreditam que não deveria ter nenhum dinheiro público no cinema. Mas deixa eu explicar que... Quem acredita nisso aí, Jurandir Gouveia? Ninguém acredita nisso aí não, paizão. É claro, essa questão de você ter um fundo setorial com a Condecine, isso eu tenho críticas severas a isso, muito graves. Mas leis de incentivo fiscal, onde você tem abatimento de dedução de imposto, isso existe em todo mundo, inclusive em países como Estados Unidos, França, Coreia do Sul, enfim, parte do nosso projeto de dedução fiscal é inspirado no modelo francês. Grandes produtoras, para conseguir fazer um filme, elas gastam muito dinheiro. Então elas procuram lugares onde elas vão ter, por exemplo, o cash rebate, elas vão fazer em determinado lugar porque elas vão conseguir um abatimento de impostos e recuperar parte do valor investido naquela cidade, porque quando elas vão para a cidade fazer um filme, isso circula a economia para pessoas que vão trabalhar, para hotéis, para locações que vão ser usadas, tudo isso gera circulação de economia e gera muito, muito dinheiro. O problema não é que o Brasil usa dinheiro público para investir no cinema. Isso... Caralho, deve ser muito miserável a vida de alguém que encara a arte tão somente como um produto. Claro, todo mundo que faz um filme quer ter um retorno financeiro, quer ganhar bastante dinheiro, né? Ninguém é otário pra querer fazer um filme e querer continuar sendo pobre. Mas é muito triste você achar que o filme tem que existir como um pretexto de gerar um movimento na economia do certo local, tá ligado? Tipo, se esse filme não gerar, né, um crescimento econômico, não tem porquê. É uma vida miserável mesmo. Isso acontece no mundo todo. O problema é como isso é feito. Isso é feito pra pulverizar dinheiro pra não fazer nada que presta. Em 2023, ao invés de... Imagina comigo. Se em 2023, ao invés de ter distribuído 2 bilhões e 300 mil reais para 300 projetos, o Brasil tivesse investido em apenas 40 filmes. Eu sei, uma ideia absurda, né? A gente pegar 2 bilhões ao invés de distribuir, pulverizar em centenas de projetos ruins, a gente focar em apenas... Ele não viu nenhum e tá falando que é ruim, tá? Cara, é uma desonestidade sem tamanho, cara. Ele julga os 100 filmes aí que ele tá falando, julga que são ruins porque ele não viu falar, porque não foram um sucesso de bilheteria e tal. Mas ele não viu. Caralho, é muito filha da puta isso.
40 projetos bons. E esses 40 mega projetos, com um bom roteiro, boa equipe técnica, traria pessoas de fora para ajudar, para desenvolver o cinema nacional, eles dariam sucesso de bilheteria, seriam reconhecidos. Imagina replicar essa fórmula por 5 anos, para a gente finalmente ter uma indústria autossustentável, que consegue trazer bilheteria, com a bilheteria reinvestir em novos filmes e assim conseguir criar uma economia de cinema. A gente poderia ter nossos próprios heróis, nossas próprias sagas, a gente poderia ter filmes que sejam fenômenos mundiais, como a gente está tendo agora com Ainda Estou Aqui, como a gente já teve com Tropa de Elite, como a gente já teve com Cidade de Deus, como a gente já viu acontecer com outros casos. Mas dá uma olhada no relatório da Ancine de 2023. Foram 244 projetos selecionados. 244. É muito filme sendo feito. Olha o valor médio que foi gasto. É pouco, na verdade, né? Tem que ser mais filme. Para cada um desses filmes, 1,8 milhão de reais. É impossível fazer um bom filme com 1,8 milhão de reais. 2,4 bi pulverizado. É não, hein, paizão? É pouco, mas é não. Em filmes que você não viu, não sabe que existem, e que poderiam ter sido bons. Alguns desses poderiam ter sido bons. Como é que tu fala se o filme é bom ou não, sem tu não viu? Filmes, eu dei uma olhada nessa lista de ideias, projetos, alguns deles parecem ser muito legais. E talvez seja um seu. Que você tá me assistindo aí, trabalha no audiovisual e pensa, cara, eu queria ter tido 30 milhões pra fazer meu filme, 40 milhões pra fazer meu filme, mas é impossível no Brasil. Pois é, eu sei que talvez a sua ideia tenha sido muito boa, mas ela vai ter que ser executada. É fácil pra caralho sair dando 30 milhões pra muitas pessoas fazer filme no Brasil. Não. Toma 30 milhões aí, paizão. Faz teu filme aí. 1 milhão. Eu não entendo. Tem uma hora que o Jurandir Gouveia, ele fala que é um absurdo você dar dinheiro pra produzir um filme que ninguém vai ver. É um absurdo você tirar esse dinheiro de um grande produtor, né, profissional, e botar numa produção individual. Na produção individual não, produção independente, né, de um cara que quer, né, trazer uma ideia autoral e tal. É um absurdo. Aí agora ele fala, pô, que é um absurdo porque é pouco dinheiro. Né? Pô, não era muito melhor investir logo 30 milhões nesse cara aqui, que eu também não vou ver, porque eu não vejo o filme, tá ligado? Eu não entendo. O Jurandir Gouveia, ele muda mais de ponto do que eu mudo de calcinha. Com 500 mil. E vai ser ruim. E ninguém vai assistir. E você vai ter que lidar com isso. Com a morte do Paulo Gustavo, ainda foi criada a Lei Paulo Gustavo e o Ministério da Cultura destinou mais 4 bilhões, quase 4 bilhões, para incentivar o audiovisual depois da pandemia, e eu tenho certeza que você não viu nenhum dos filmes que foi produzido através desse incentivo. O Brasil prefere gastar bilhões de reais em filmes ruins do que selecionar alguns filmes bons para fazer. Então, o que é possível a gente fazer? Lembra que eu falei que são 4 formas de você financiar um filme no Brasil? A terceira forma, claro, é através de financiamento privado. Isso somente vai acontecer com empresas muito grandes, mas é muito raro de acontecer. São poucas empresas com esse tipo de aporte. A quarta forma é a que eu acho mais legal. São as FUNCINEs. E para você entender o que é uma FUNCINE, eu vou te dar um exemplo muito prático. O setor do agro no Brasil vive reclamando que é mal representado. O cara vai usar o agro de exemplo, né? Sem contar com as controvérsias, né, do agronegócio no Brasil, né? Que alimenta o francês, mas deixa a gente com escassez, né? Vamos ver qual é o exemplo do Jurandir Gouveia com o agro, né? E para você entender o que é uma FUNCINE, eu vou te dar um exemplo muito prático. O setor do agro no Brasil vive reclamando que é mal representado, né? Que todo mundo critica como sendo os destruidores do mundo. E são pessoas más. E são. Agora imagina se o setor do agro se reúne, as grandes empresas do agro, junto com os maiores fazendeiros do Brasil, se reúnem para fazer um filme. Não estou falando deles investirem do próprio bolso. Eu estou falando deles usarem a FUNCINE. A FUNCINE, que são fundos de investimentos privados regulados pela CVM. Eles funcionam assim. Uma empresa, ela monta esse FUNCINE, esse fundo, e então ela vai captar recursos. É porque o agro e os grandes fazendeiros vão querer fazer filme, tá? Vão muito querer. Para esse fundo, para destinar para um filme ou para vários filmes. O setor do agro resolve que quer usar uma FUNCINE para fazer uma série Yellowstone brasileira. Valorizar o agro, mostrar a vida do agricultor, a vida no campo e mostrar a beleza que existe nisso. Maravilha. Vai atrás de uma FUNCINE e fala, olha, nós vamos destinar do nosso imposto de renda, a gente vai destinar aqui 100 milhões de reais. Vocês já iam pagar esse dinheiro de qualquer forma. Esse dinheiro ia ser perdido no governo, porque eles nunca distribuem da forma certa isso. Então, já ia estar perdido esse dinheiro. Mas você fala, não, ao invés de dar para o imposto de renda, eu quero destinar para uma FUNCINE. Eu quero destinar 100 milhões para fazer a Yellowstone brasileira. E coloca esse dinheiro, então o gestor do fundo vai distribuir para poder fazer esse filme. E daí vem a melhor parte. Com as FUNCINEs, você vai também ter participação nos lucros disso. E isso é regulado pelo governo, foi o governo que criou. Isso foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Agora, a questão é a seguinte. Essa ideia inovadora, que foi inspirada na Sofica da França, Fernando Henrique Cardoso teve essa ideia, foi muito legal. Quando o Lula entrou, o jogo mudou completamente. Lembra? Essa era uma ideia para você poder investir dinheiro no cinema e ainda ter lucro. Você investe um dinheiro que não é seu, que é imposto de renda, você já ia ter que pagar para o governo, você investe esse imposto de renda e se o filme dá lucro, você recebe parte desse lucro. Isso é genial. Só que quando o Lula assumiu, ele simplesmente loteou a Ancine para o PCdoB. E o pessoal do PCdoB é meio que contra lucro, sabe?
E o pessoal do PCdoB também acha que é melhor a gente fazer 200 filmes ruins que ninguém vai assistir do que ter mega produções que vão girar a economia e que vão render milhões de reais e que vão dar lucro para esse pessoal que estiver investindo na FUNCine. Então ele simplesmente limitou a quantidade de valor que pode ser utilizado na FUNCine. Atualmente é 7,5 milhões de reais que você pode ter nesse fundo para investir num filme, o que é absurdo. Volta para aquele problema. Com 7,5 milhões a gente não faz um filme que presta, uma série que... É o famoso elitismo audiovisual, né, do Jurandir Gouveia. Aquele negócio, né? Pintura de verdade é a Capela Sistina. Pintura de verdade é a Mona Lisa, né? A arte renascentista. Isso é pintura de verdade, tá? Esse tipo de pintura a gente não faz com pouco dinheiro. Esse tipo de pintura aí, tá? Só quem tem, ó, pra comprar e pra produzir, tá? Isso é arte de verdade. Agora, a arte moderna que o cara fez com gema de ovo num papel de jornal, isso é uma merda, isso é um lixo, tá ligado? Isso é uma porcaria. Realmente, 7 milhões é coisa pra caralho, tá? 7 milhões é pouco pra fazer uma mega produção que vai concorrer a Oscar, né? Realmente é pouco. Mas é muito mais justo, é muito mais digno a gente dar 7 milhões pra 200 brasileiros do que dar 30 milhões pra 2. Ou então 30 milhões pra que seja 30, sabe? Não é melhor a gente ter mais, a gente ter uma pluralidade a mais, a gente ter diretores que sonham em fazer filmes, em crescerem na indústria, a gente quer falar de indústria, né? Que o cinema não é só uma indústria, né? O cinema, ele, na verdade, é muito mais... a gente não pode ignorar, né, a expressão, né? O cinema, ele é uma arte, né? É aquele negócio, né? Você quer limitar a produção para algumas pessoas só. Você quer limitar a manifestação. A manifestação tem que ser uniforme. Ela tem que ter essa qualidade aqui. Essa qualidade tem que ser um padrão, né? Como se fosse impossível existir um filme com qualidade, né, que é falar de roteiro, né? Qualidade textual com uma expressão, né, menos produzida, menos polida, né, e tal. É uma visão, assim, elitista, cara. É como se todo pintor tivesse que ser obrigado a ter um padrão estético renascentista e a gente tivesse que, por exemplo, cercear, matar qualquer tipo de pintor que seja cubista, que a gente cerceie qualquer artista dadaísta, que a gente impeça que exista um artista moderno, né, de arte moderna e tal. E a gente tem que só focar no contemporâneo, porque o contemporâneo não. A gente tem que só focar no renascentista, porque o renascentista que é arte de verdade, porque tem qualidade técnica, né? Porque tudo é sobre técnica, né? Que presta. Então continua sendo uma forma de você desperdiçar dinheiro público. Cara, vou te falar um negócio. Até mesmo a grande produção de 30 milhões, né? Ah, o cara ganhou 30 milhões pra fazer uma grande produção. Você não ia assistir de toda forma também. Porque você é isso, você é um preconceituoso, tá ligado? Você é um ignorante, tá? Você é um cara desonesto, né? Você é um canalha. E você critica tudo sem conhecer. Pra você, tudo que foge dessa lógica hollywoodiana moderna, tá? Porque o Hollywood nunca foi esse monstro. O cinema hollywoodiano, ele é um cinema muito importante, bom. Né? Tem muitas coisas ali do início até os dias de hoje, mas você só conhece aquele recorte, né, paizão? Pra você, o céu é Spielberg. Pra você é isso que existe, pronto, acabou. Você é um cara que não conhece porra nenhuma de cinema. O que não é um problema por si só. O problema é você vir aqui falar merda, falar ignorância, falar desinformação, né, e repetir preconceito. Esse é o problema, tá ligado? Recentemente, o Milei, ele fez uma coisa muito legal na Argentina. Ele teve uma ideia, eu tenho muitas críticas ao Milei, mas não é sobre ele, é sobre essa ideia. Ele teve uma ideia muito legal. Tem críticas ao Milei, sim. Falar para o cineasta o seguinte: um determinado fundo do governo só poderia ser acessado se esses cineastas conseguissem garantir ao menos 10 mil espectadores. 10 mil pessoas deveriam assistir o filme. Se não assistissem, se não tivesse 10 mil pessoas para assistir o filme, se você não fizer algo que é popular o suficiente para as pessoas quererem assistir, você não vai mais acessar fundos do governo. Aí você vai ver quais são as políticas de exibição dos filmes da Argentina no cinema argentino. E compara com as do Brasil. E vê que o problema não é o filme em si, mas o problema é que os filmes não são exibidos. Para fazer o seu filme, porque o dinheiro do governo é para atender a população. Agora imagina, no Brasil, se isso fosse feito. O Brasil é um país muito maior do que a Argentina, isso poderia ser limitado a 200 mil pessoas. Você quer fazer um filme com dinheiro público? Legal, você tem que garantir pelo menos 200 mil pessoas de bilheteria. Ah, mas é impossível conseguir prever isso. Pois é, se você não consegue, no próximo ano você já não consegue mais captar recurso do governo, você vai lá pro final da fila. É claro que só de falar isso, alguns cineastas já morrem de medo e tremem. Sabe por quê? Porque cineasta brasileiro, boa parte deles, não sabe simplesmente fazer filmes que deem bilheteria. Eles estão tão acostumados a fazer coisas que são projetos pessoais, sonhos individuais, coisas que ninguém assiste, que eles simplesmente não sabem fazer coisas com bilheteria. Existem alguns que sabem que estão O cinema tem que ser blockbuster, né? O cinema tem que seguir essa regra utilitarista de Hollywood, né? Tem que seguir.
essa regra, essa lógica, né? Então é isso, gente. Né, o cinema, ele é uma ciência exata. O cinema, ele é um mercado, o cinema não é arte, tá? O cinema não é expressão humana, o cinema não é uma ferramenta política, historiográfica, o cinema é mercado. O cinema é tão mercado quanto investir em bolsa, é tão mercado quanto comprar criptomoeda. É só uma vertente do mercado, tá? Então a gente tem que fazer um filme que vai ter como foco principal capitalizar. Todo filme tem como foco capitalizar, ganhar dinheiro, mas a gente tem que fazer um filme na lógica, né, americana, que vai garantir um sucesso de bilheteria, né? Se a gente não fizer um filme que vise 100% lucro, a gente tá fudido. Esperados para fazer, mas, como eu falei, não tem os recursos. Porém, algo muito louco aconteceu nos últimos anos. As streamings, as plataformas de streaming chegaram no Brasil. Quando elas chegaram, tem que regulamentar. Elas jorraram dinheiro para o audiovisual. Pela primeira vez, os produtores brasileiros tinham dinheiro de sobra para poder fazer as melhores obras que existem. E você vai me perguntar, Jurandir, mas cadê? Onde estão esses grandes filmes, essas grandes séries? Você vai conhecer algumas exceções que eu vou mencionar. Mas a grande verdade é que, na maioria dos casos, não prosperou. Porque o cineasta brasileiro não sabia nem como fazer coisas que dessem audiência. E o que aconteceu foi que, por exemplo, a Netflix mudou sua sede para o México, levou dinheiro consigo e está preferindo investir mais no México e em novela turca, porque o brasileiro prefere assistir novela turca do que assistir filme brasileiro. É claro que com isso, com esse grande investimento, muitos se profissionalizaram, aproveitaram esse momento para construir equipe, para conseguir construir um know-how muito grande para fazer filmes. E hoje existem boas produções brasileiras. Um exemplo que eu gosto bastante é Cangaço Novo. Cangaço Novo é uma das produções mais legais que o Brasil já fez. É uma série muito bem feita, muito bem filmada, ótimos atores, um roteiro muito legal, diferente do que a gente está acostumado. Roteiro, né? Ação, falar de roteiro. Com cenas de ação muito legais. Vai ter segunda temporada, que já tá gravada, vai ser lançada, tudo certo. Então, você tem Cidade de Deus, a série também, e vários... Netflix é referência, né? De qualidade, Netflix é referência de consumo, né? A Netflix é a regra, né? Cidade de Deus, a série, pô, muito boa, né, caralho? Outros projetos que deram certo, mas precisou desse aporte financeiro. Então, a gente tem dois problemas. Por um lado, a gente tem a falta de dinheiro do governo, de saber distribuir esse dinheiro da forma certa, para que isso possa ter retorno financeiro para o próprio governo e criar, assim, um movimento, porque o governo ele também tem uma parte nos lucros quando ele investe. Quando essa série, esse filme tem lucro, o governo recebe uma parte. Se o governo tivesse investindo de forma inteligente esse dinheiro, era para estar sobrando dinheiro no fundo setorial, sem precisar ficar cobrando tributo a mais de Netflix ou qualquer outra coisa para querer ferrar com o consumidor. Mas o dinheiro é mal distribuído e assim o governo não consegue sustentar esse projeto. Por outro lado, você que trabalha no audiovisual sabe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa pensar no público. O público merece filmes, séries, conteúdos que... Óbvio que precisa melhorar, caralho. É óbvio que precisa melhorar. A gente precisa melhorar culturalmente, para que pessoas igual você e o seu público, né, parem de ter essa visão idiota, imbecil e preconceituosa. A gente precisa mudar estruturalmente no que tange a exibição. A gente tem que ter cotas de tela, que tem em todo o país, tá? Regulamentação de streaming, que tem em todo o país. A gente tem que fazer com que esses 200 filmes ruins que você falou aí, né, que você também não viu, a gente tem que garantir que esses filmes passem no cinema quando são lançados, né? Porque onde já se viu? Onde é que as pessoas vão assistir esse filme se não no cinema, né? Como é que o filme vai ter bilheteria sendo que não vai nem vender bilhete porque essa porra desse filme não tá no cinema? A gente tem que ter um cinema brasileiro que transmite filme brasileiro, sim. Todos os filmes brasileiros, tá? E esses são os problemas que a gente enfrenta, tá, Jurandir? O problema que a gente enfrenta não é fazer... A gente não sabe fazer filme. Talvez o problema seja em você, tá? Você não sabe consumir filme. E não é que você não sabe interpretar, é que você não consome, tá? Você não consome e se acha no direito de vir aqui falar um monte de merda. Parabéns. Parabéns, seu caráter é uma referência. Falem com eles, que eles queiram assistir, que reflitam não apenas a realidade do Leblon ou da favela. Existe um mundo gigantesco entre o Leblon e a favela. Existem muitos filmes que falam justamente sobre esse limiar aí entre esses dois extremos. Só que você não viu. Você não viu. Se você soubesse a variedade que existe de gênero, de estéticas, de regiões no cinema brasileiro, você não falava uma merda dessa. Mas aí você fala porque você não conhece. E não é nem porque você não tem acesso, você tem acesso. Mas é porque você é desonesto. Tem sim, tá? Tem filme do Sul, tem filme do Centro-Oeste, tem filme do Norte, do Nordeste, de terror, de ficção científica tem, tá? Romance, drama, comédia, fantasia, tem. É que você não viu. Por quê? Porque você não tem interesse e acha que ninguém tem também. Você não foi atrás, você não conhece, você gosta de falar merda. É isso que você gosta. Se falar merda fosse uma modalidade olímpica, o Brasil teria mais um ouro a cada Olimpíada. E nosso ídolo seria Jurandir Gouveia. Novela que não está sendo explorado e que esses filmes poderiam estar trabalhando. Existem outros gêneros e a gente precisa expandir a nossa capacidade. Existem outros gêneros e você não viu.
capacidade para conseguir atingir o público que está consumindo qualquer coisa que vem da Coreia, dos Estados Unidos, do Japão, mas não quer consumir aquilo que você e eu estamos produzindo. Então, para isso, precisamos melhorar muito o nosso jogo, para aproveitarmos esse momento. Investir no cinema é investir não apenas na cultura, é investir na própria economia do país. É muito mais fácil a gente competir no cinema do que na tecnologia. A gente não vai ganhar da Coreia do Sul em termos de chip, de carros, de fabricação de tecnologia. A gente não vai conseguir. É, porque o cinema tem que ser uma arma de uma competição. O cinema tem que ser só uma arma para essa competição idiota, né? Entre países, essa competição geopolítica, né? Ah, que o Brasil tem que ser superior a alguma coisa. Conseguir competir nisso. A gente deveria competir no cinema. A gente tem potencial e qualidade para isso. Precisa é que, de um lado, o governo aprenda a investir e, do outro, os cineastas aprendam a pensar no público. Porque são eles que estão financiando esses filmes. Então, o que você pode fazer? Você que não é do audiovisual, mas que me acompanhou até esse final também. Pressiona o seu deputado, manda nas redes sociais e fala sobre como que isso é um absurdo, coloca lá a hashtag Exposed da Ancine e fala sobre como que isso é um absurdo, sobre como que o dinheiro está sendo pulverizado, como que o Ministério da Cultura está desperdiçando o nosso dinheiro com obras que a gente não quer assistir. Que a gente, entre parênteses, Jurandir Gouveia não quer assistir. Precisa que o Jurandir Gouveia e seus inscritos reacionários aí, fascistoides. O dinheiro seja usado com mais sabedoria. Para quem sabe, o Ministério da Cultura ou os deputados criem leis para que a gente possa realmente ter o dinheiro sendo usado de forma muito mais sábia. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos lá. O que você, que não é do audiovisual, pode fazer para melhorar essa questão do cinema nacional? É uma coisa muito simples. Assistir filme brasileiro e ter conhecimento do que a gente produziu e produz. Pra você não vir aqui na internet falar merda, tá? Igual o Jurandir Gouveia.